meu nome é Maria, eu prestei para Direito. Em geral, eu acabei prestando a PUC, o Mackenzie e a SPM. No fim de tudo, eu passei nas três, mas eu acabei escolhendo entrar na SPM mesmo. Eu entrei aqui na Integral Mind em agosto de 2024. O meu pai conheceu aqui. Aqui era muito diferente dos cursinhos convencionais, de ser aquela sala grande, com um monte de aluno e o professor só colocando a matéria na lousa e indo. Eu fazia 2 aulas por semana, de terça e quinta, era no período assim mais de noite. E eu conciliava com os estudos do colégio e aqui, também com atividades extracurriculares. Mas foi bem tranquilo em geral, porque a minha escola não tinha um preparo tão forte para vestibular. Chegou 2025, depois do carnaval, e eu sentei com o Pedro pra gente ver como é que a gente ia levar o ano. A primeira coisa que a gente fez foi montar uma rotina. Lembra que a gente parou, ele pegou todos os meus horários, pegou os meus horários da dança, da escola, os horários que eu tinha livre. A gente teve aquele assunto também de deixar alguns dias livres só para descansar, para não se matar de estudar todos os dias e todos os horários da semana. Então, acho que o principal foi a organização e ceder também, porque acaba ficando meio que numa balança de entender que você vai ter que abrir mão de certas coisas e nem tanto também de outras. Eu estudava todos os dias, quando chegava assim época de prova na escola, eu meio que deixava um pouco os estudos de lado e focava mais na escola para conseguir nota e passar. Mas quando foi chegando o fim do ano, eu já tava meio que com a escola garantida. E aí foi a vez que a gente pegou mais turbo, assim, pra estudo de vestibular. Quando eu cheguei aqui, eu ainda não sabia o curso que eu queria fazer. Também foi algo que me ajudou bastante. Eu cheguei aqui muito em dúvida entre veterinária e direito, cursos totalmente distintos. Mas eu tava muito em dúvida porque a minha mãe é veterinária e meu pai é advogado. Então eu tinha muito um dilema se eu queria seguir muito o meu coração de ajudar bichinhos, coisas assim, ou se eu queria ir pro direito, que é uma área que eu sou apaixonada de estudar, eu sou apaixonada por ciências humanas, política, tudo. E aí acabou me conciliando muito e vendo também qual caminho seria mais o ideal seguir, qual caminho eu teria mais facilidade em seguir. E eu terminei sabendo totalmente que eu ia ser muito feliz no direito, ia ser muito feliz na faculdade. Então, veio que foi um caminho que foi trilhado muito em conjunto com os professores, com o espaço, com uma rotina muito saudável, até porque eu acho que quando chega esse período de vestibular, muita gente acha que vai ter que se matar de estudar, que não vai ser algo extremamente saudável, que você acaba se doando demais e recebendo muito pouco em troca. Então aqui foi muito um processo que a gente construiu juntos, os dias de estudo, o que tinha que estudar, os tópicos, uma conversa muito clara entre aluno e professor, que também criava uma amizade. O Pedro, ele também acabou me mostrando muita coisa assim extra. Eu lembro que a gente conversava muito sobre filme, sobre livro. Então você ia também criando um laço e ia te ajudando, não deixava de ser aquela coisa muito quadradinha de você pegar essa matéria e você vai entender isso. E sim mostrando que você consegue entender matérias, você consegue explorar tópicos e assuntos que são importantes de diversas maneiras. Eu acho que o maior forte daqui é ter essa proximidade entre professor e aluno, não também só por serem aulas particulares, mas sim você tem realmente um espaço de conversa muito amplo, você tem um espaço para você se conhecer. E eu acho que quanto mais o professor te conhece, mais também tem aquela facilidade de acessar o conteúdo em você. O meu namorado veio fazer a Integral Mind aqui também, bastante gente do Sagrado me perguntava sobre o cursinho que eu fazia, então acabou virando uma troca muito legal. E eu, assim, eu indico certeza, eu falo pros meus amigos que eu vou sentir muitas saudades, por incrível que pareça. Apesar de ser um cursinho de vestibular, eu tive muitos momentos felizes aqui. Acho que se eu pudesse falar alguma coisa, eu tenho uma irmã mais velha e ela estudou o período todo de vestibular na pandemia. E eu lembro de ver ela estudando assim, que nem doida, todos os dias, ela não tinha pausa, ela era bem, aquela coisa bem tóxica assim, sabe? E eu lembro que eu me assustei muito porque eu cheguei e falei, meu Deus, eu vou ter que estudar igual e eu não quero estudar tanto assim. Então dá um certo medo, principalmente pra quem chega no terceiro ano sem saber o que quer fazer e o que quer fazer. Tem aquele julgamento de, faculdade particular, mas que faculdade pública é melhor. Mas eu acho que não ter medo, por incrível que pareça, é a melhor coisa que eu posso falar.
Acho que organização também é sentar, você respirar fundo, se organizar e entender o que você quer e não o que os outros querem colocar em cima de você. Acho que o maior diferencial da Integral Mind é ter essa conversa com os alunos. Eu acho que é algo que preza muito. Eu criei um laço muito sólido com o espaço daqui, com o Pedro. Era um compromisso que eu não tinha vontade de matar, eu vinha feliz porque eu sabia que eu ia trocar um papo antes de começar a aula, eu sabia que eu ia pegar os conteúdos, eu sabia que eu podia mandar mensagem pro professor falando, olha, não tô entendendo isso, olha, não sei mais o que eu vejo sobre isso. É um espaço que é muito aberto, eu conheci outros professores também, então acho que aqui é muito isso, eles vão querer entender, a Integral Mind vai querer entender o que você quer, quem você é, qual que é a sua rotina, antes de querer passar o plano de estudos para você. E acho que isso faz total diferença, porque o que adianta a gente se matar o ano todo, passar no vestibular e não estar feliz, perceber que a gente passou o último ano inteiro vivendo de uma forma nada saudável, ou também se cobrar pensando que, nossa, eu não passei e estudei tanto assim. Então, aqui eles equilibram muito isso, tanto a ideia de, tipo, se você não passar de primeira, tá tudo bem, a gente tenta de novo, e também a ideia de, olha, a gente tá aqui pra te apoiar no que você quiser, a gente estuda com você, a gente te dá dicas de faculdade, a gente te mostra cursos, a gente te mostra como equilibrar uma rotina. Então aqui é um espaço que fica realmente muito além do estudo. O que eu não tive de proximidade no ambiente escolar do meu colégio, eu tive aqui. Então acho que foi uma troca muito importante e vale muito a pena vir para Integral Mind. Assim, é um cursinho muito único e que é algo surreal, assim, faz total diferença.